Olá! Boa tarde! Tudo bem, pessoal? Bora que bora! Oi, Juliana! Falar sobre o corpo hoje. Então, eu decidi fazer uma trilogia, na verdade são 4 lives. Uma sobre corpo, uma sobre mente, uma sobre espírito. E aí, no dia 15/2, às 13 horas, oi Laís, teremos o nosso workshop, A Nova Pediatria. Vocês já se inscreveram? Me conta. Eu vou colocar aqui, primeira série da trilogia Corpo. Gente, muito animada para fazer essa live, tá? Manda aviãozinho aí, vou mandar inclusive para minha mãe, vou mandar para minha amiga que está gravidinha. Deixa eu mandar aqui para um povo. E bora que bora que bora, tá? Deixa eu contar pra vocês, então, alguns babados, algumas fofoquinhas que eu sei que o ser humano gosta sobre a minha vida, tá, pessoal? Nem tava no script de eu falar isso daqui pra vocês, mas como eu sigo o campo e como eu sigo aqui, né, o que Deus manda eu falar, eu vou contar pra vocês. Muitos sabem, né, que eu não queria fazer pediatria, não queria nem fazer medicina. E eu sempre fui uma pessoa, assim, muito ligada a essas questões espirituais, né? Então, para quem não sabe, eu fiz o meu primeiro curso de Reiki com 14 anos. Então, eu aplicava Reiki na minha avó, aplicava Reiki no meu avô, no meu pai. Nossa, gente, eram umas coisas que aconteciam quando eu aplicava Reiki no pessoal da família, incríveis, assim, inexplicáveis. Teve uma vez que minha avó tava já bem no estágio terminal de um câncer dela e eu fiz uma aplicação de Reiki nela. E nesta aplicação eu tinha acabado de aprender, foram 4 níveis de Reiki que eu fiz, né, com 14 anos de idade, para quem entrou agora. Enfim, eu aprendi a fazer uma limpeza de questões passadas, enfim. E aí eu falei, vou aplicar isso na minha avó hoje, tá? Gente, não falei nada. Minha avó acordou, ela estava no hospital, internada com câncer já, nos últimos, acho que dali 2 meses ela faleceu. E ela acordou e ela falou assim, chama teu vô pra mim que eu quero falar com teu vô. E ela começou a falar um monte de coisas, né, que ela queria pedir perdão disso, pedir perdão daquilo, lembrou de umas coisas lá de 1900 e bolinha. Enfim, desbloqueou lá um monte de coisa. E por que eu tô contando isso, Natália? Você tá doidona? Você não ia falar do corpo? Ia, mas é pra vocês acompanharem o meu raciocínio. Porque, por muito tempo, tá? Eu achei que eu queria ser apenas terapeuta, que eu queria trabalhar só com a mente, só com o espírito, porque desde muito nova eu já entendia, quase que derrubo o copo, que as questões do corpo estavam totalmente atreladas às questões da mente e às questões do espírito. Então, pra mim, gente, era meio que chato, sabe? Ficar lá falando de corpo e nananã, e disso e daquilo e tal e tal. Até que eu entendi, né, que pra eu falar da mente, pra eu falar do espírito, eu preciso falar do corpo. Então, uma mente sã com um espírito são só ficam, né, só consegue habitar um corpo são. E é uma troca, gente, assim, ó. Porque as doenças, para chegar no corpo físico, elas precisam ultrapassar o corpo espiritual e o corpo mental. Só é possível ter uma doença no corpo físico depois que esses 2 corpos já não deram conta daquilo, tá? Então, então assim, uma coisa muito importante, prestem atenção nisso. Quem estiver anotando, anotem aí. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra.
Olha só que maravilhoso isso, tá? Somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra. E aí, como é que a gente vive essa experiência aqui na Terra? Através do nosso corpo físico, certo? E como eu falei, é uma troca o tempo inteiro, tá? Eu não sei se vocês já viram um experimento do Dr. Masaru Emoto, que é um experimento da água, tá? Onde... Oi, Nara! Onde ele pegou moléculas de água e ele trouxe algumas palavras para essas moléculas, né? Então, eu vou até compartilhar aqui para vocês verem. Peraí, deixa eu tirar aqui. Então, olha só. Tá? Quando ele falava eu te amo pra água e conseguia captar uma foto, era assim que essa água ficava, né? Água da nascente, olha que coisa mais linda, gente. Meu Deus, parece até mentira, né? Água ao som da oração. Mas, ó, a água do rio poluído. Ou então quando escuta uma música pesada, um heavy metal ali pesado, né? Ou seja, o que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês é que tudo está ligado, tá? Não existe separação entre os nossos corpos. Mas, né? E até aqui, antes de eu falar, esse experimento aqui, que não foi um experimento nada muito científico, mas onde eles colocaram arroz, né, num pote, e aí, num potinho, eles falaram palavras de amor, né, outro aqui não falaram nada, simplesmente ignoraram, e esse potinho aqui, eles emanaram ódio, raiva, né, ódio principalmente. Olha a diferença, né, desse arroz onde foi intencionado amor e esse arroz onde foi intencionado ódio. Então, o que eu tô querendo mostrar pra vocês é que tudo está interligado. Porém, contudo, entretanto, os pediatras que estão aqui na live, queria que eles me contassem quando foi na faculdade que vocês, né, entenderam sobre essas questões do corpo mental e espiritual. Alguém falou isso em alguma aula? Eu não sei como é que tá agora, né, gente? 10 anos de formada. Mas na minha época, eu juro, gente, porque eu tinha sede desse assunto. Eu queria falar sobre isso. Eu queria montar uma liga de espiritualidade e saúde na época, né? Mas eu ficava lá cheia das minhas crenças, que não ia dar ninguém, que o povo ia me achar doida, nananana. Mas eu não tive absolutamente nada, tá? Sobre isso. E até hoje ainda é muito pouco falado. Não me lembro, Nara. Me conta aí, qual pediatra que vocês conhecem, tá? Que fala sobre corpo, sobre mente, sobre espírito? Que pediatra que vocês conhecem que consegue trazer, né, essa integração de uma maneira clara? Porque o que eu tô falando aqui, gente, não é nada místico. Tem um pouco, sim, né, de algumas questões, mas não é. Eu tenho aqui na minha mão um tratado, ó, desta grossura. Um tratado da editora Ateneu, que é uma editora muito séria, que não ia publicar besteira. Um tratado da Unifesp, né? Tem vários de espiritualidade e saúde. A própria USP, né? Hoje já tem espiritualidade na cardiologia. O Einstein, graças a Deus, é uma instituição muito aberta, muito atenta. Desde a época da minha faculdade, no Einstein já tinham algumas especializações de medicina integrativa, né? Isso, já tem essa recomendação pela OMS. Então, a gente está falando aqui de cientificismo sim, tá? Porém, como eu estava comentando com vocês, a gente não aprendeu sobre nada disso na faculdade. Então, se a gente nunca viu nada disso da faculdade, se a gente acompanha o raciocínio comigo, se a gente quase não vê profissionais da saúde falando sobre isso, o que é o mais natural de acontecer? A gente ter medo, a gente achar que é charlatanismo, a gente achar que não funciona, né? A gente duvidar, não é isso? Pois é. Então,
É importante essa conexão corpo, mente, espírito, com certeza. A gente precisa aprender a olhar para isso, inclusive de maneira científica, né? De maneira assim totalmente lógica e totalmente explicada, tá? E hoje a gente vai falar sobre o corpo, tá? Então, Nath, quais são, assim, ó, os principais pilares quando a gente está falando sobre corpo, tá? Na pediatria integrativa. Um dos pilares principais é nutrição. Eu não sei como até hoje a nutrição não é obrigatória dentro da faculdade de medicina também, né, meu povo? Nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas já é um pouco assim, tá? Então é impossível falar de saúde, é impossível falar, né, de prevenção se eu não falar de nutrição. E eu não tô falando aqui que o médico tem que ser nutricionista. Não, pelo contrário, nós temos que ter nutricionistas, né, profissionais da nutrição que trabalhem junto com a gente, certo? E até vou dar outro spoiler aqui em relação a isso. Os meus cursos e a minha pós-graduação, a pós-graduação de pediatria integrativa do NC Instituto, é um dos cursos, né, uma das instituições que eu mais tenho professores nutricionistas, tá? Porque não tem como falar de corpo, não tem como falar de prevenção sem falar de nutrição, né? E quando eu fui desenvolver quando eu fui pensar, né, em toda essa grade de aulas, eu pensei muito bem no que o pediatra precisava saber de nutrição para poder, né, entregar mais saúde para o paciente dele. E aí, quais foram os principais pontos que eu entendi que não poderia faltar? A nutrição na gestante, onde tudo começa, né? Se eu tenho uma gestante, se eu sou pediatra, vou cuidar daquele bebezinho lindo que vai nascer, mas esse bebezinho nasce com níveis baixíssimos de ferro, com níveis baixíssimos de vitamina D, né? Com uma mãe que tinha um intestino totalmente desbiótico, com isso e aquilo, eu vou ter muito mais trabalho para trazer saúde para a vidinha daquele paciente do que se eu tiver suplementado adequadamente e cuidado adequadamente dessa mãe. E novamente, não tô falando que vocês vão ser nutricionistas das gestantes, vocês vão encaminhar, né? Inclusive, é muito legal isso na pós-graduação, porque vocês começam a ter uma rede de networking, de professores, inclusive que vocês podem encaminhar os pacientes, né? Mas o que você quer é entender a importância da nutrição e entender principalmente sobre a suplementação deste paciente, né, desta gestante, porque, gente, vamos lá, outro parênteses rapidinho aqui. Infelizmente, a gente achar que a alimentação por si só vai dar conta de suprir as necessidades, a alta demanda de nutrientes de uma gestante, pelo amor de Deus, né? Vocês já entenderam isso, espero, né? Então, vamos precisar suplementar. E como é uma fase muito delicada, muito especial, a gente tem que suplementar de maneira adequada, porque também vocês não vão, como se diz, fazer meleca ali na gestante, né? Então, um dos primeiros pilares, quando a gente fala em relação ao corpo e que você, pediatra, precisa dominar, é a nutrição, tá? É como eu falo, sabe, gente? Quando eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, muito querida, muito conectada com Deus, com o espiritual, como eu tava aqui contando no início da live pra vocês. Já pensei, gente, inclusive numa época, em morar num retiro, num convento, tá? Pensei e tal, foi um chamado super forte, mas aí uma irmã lá do convento, não era um convento, tá? Era uma comunidade, enfim, ela não deixou. Graças a Deus, obrigada, Madre Teresa, que ela chama. Ela, de jeito nenhum, teu papel é na medicina, né? Eu tava... enfim, não vou entrar nessa história não, porque a pessoa que fala demais... Mas enfim, ela não deixou de jeito nenhum. Então, voltando, quando a gente fala, né, sobre a nutrição, a gente precisa saber suplementar, a gente precisa saber disso tudo, mas a gente também precisa saber... não tô falando sobre isso, a gente tá falando sobre outra coisa. A gente também precisa saber sobre algumas nuances, tá? Dentro ainda da nutrição. Como assim, Natália? Que nuance? Então, na hora que eu tô suplementando ali a gestante, eu preciso saber se por acaso, se pode ser que ela tenha um polimorfismo do gene MTHFR. O que é esse gene?
Esse gene, quem tem, né, um polimorfismo nesse gene, que inclusive eu tenho, porque eu fiz ali meu teste genético, eu sei que eu não converto ácido fólico na sua forma ativa. Então, eu preciso sempre tomar o metilfolato. Isso é só um dos exemplos, tá? Mas pensando nisso, eu coloquei uma aula só sobre nutrigenética, né? Onde a professora Adriana Marinho, que é nutricionista, uma das especialistas no assunto, ela vai falar tudo. Por que aquele paciente suplementa vitamina D igual suplementa o outro e não sobe? Por que aquele paciente suplementa B12 e não sobe? Então, tudo isso se chama nutrigenética, se chama polimorfismos genéticos e a gente vai aprender na pós-graduação, tá? O que eu tava falando, gente, só pra voltar, pra finalizar, porque, né, é que eu sei que muitas de vocês, eu falo muitas porque a maioria é mulher, tá? Mas se tiver algum homem, muitos de vocês, assim como eu, é uma pessoa, né, muito maravilhosa, muito ligada a essa questão espiritual, que, né, atende o paciente ouvindo o paciente de verdade, quer saber o que está acontecendo, sabe? Já é integrativa por natureza, certo? Certo. Porém, presta atenção nisso que eu vou falar. Se vocês não têm as ferramentas adequadas, se vocês não têm um método para atender este paciente, tá? Vai ser muito pouco. Você vai estar entregando muito pouco para o seu paciente só por ter amor no coração e ouvidos atentos. É preciso uma estratégia, é preciso conhecer, né, a maneira correta de suplementar essa gestante, é preciso entender sobre polimorfismo genético, é importante entender sobre tipos de dieta, porque aquele seu paciente autista, ele vai chegar na sua consulta com uma dieta da nutricionista XYZ, e se você não souber o que é aquela dieta, você não vai entender o que ela tá pensando, ou você pode até ligar para ela, oi fulana e tal, tô atendendo aqui, mas eu não entendi por que você passou uma dieta low food maps, o que é isso? Nem sei. Mas se você já tem esse conhecimento prévio, você fica num outro nível e é isso que te possibilita, né, de cobrar um pouco mais na sua consulta. Na verdade, cobrar o que sua consulta realmente vale, porque você está entregando resultado para esse paciente, né? Então, dentro desse tema nutrição, ainda, que seria um dos primeiros pilares para a gente cuidar do corpo em essência, a gente vai ter várias aulas na pós-graduação. A gente tem vários assuntos relacionados a isso. Então, a gente tem... Vou até abrir aqui a pós-graduação para poder passar certinho para vocês. Então, a gente vai ter aula de programação metabólica, suplementação na gestação, uso de fitoterapia na gestação para aquela gestante que fica enjoada, para aquela gestante, né, ou então a lactante que está com baixa produção de leite. Oi, pai! Então, a gente tem todos esses assuntos, tá? Além disso, eu tenho um módulo só de nutrição infantil na prática clínica, onde eu tenho um módulo sobre nutrigenética e epigenética. Eu tenho um módulo sobre dificuldades alimentares na infância, nutrição funcional. Então, a gente vai entender a fisiologia, né? Na verdade, não é fisiologia, é a semiologia. Então, quem tem unha fraca tem que pensar na deficiência de qual nutrientes? Quem tá com queda de cabelo tem que pensar na deficiência do quê? Sabe? A gente tem um módulo só sobre alergologia. Então, a gente vai falar sobre hipersensibilidades alimentares. A gente vai falar sobre práticas integrativas que tem a ver com a nutrição, né? Por exemplo, na aula de Ayurveda, a professora explica os 3 tipos de crianças pelo olhar da Ayurveda, Kapha, Pitta e Vata, e o que eu preciso prescrever, o que eu posso orientar para que essa criança coma, para que o metabolismo dela funcione da melhor maneira possível. A gente vai ter um módulo só sobre autismo, então nesse módulo a gente vai falar sobre suplementação avançada no autismo, a gente vai falar sobre metais, sobre detox. Temos um módulo só sobre psiquiatria, né? Gastro, então, gente, gastro, pelo amor de Deus, todas as doenças começam no intestino. É obrigatório o pediatra saber modular intestino, saber tratar, né? A paciente com a PLV não é só tirar o leite e pronto, eu preciso modular, eu preciso melhorar esse intestino, eu preciso dar recursos para que esse intestino possa se recuperar da melhor maneira possível. Um módulo inteiro de metabolismo e suplementação, de fitoterapia, de tintura, de obesidade, né? E muita coisa. Então, assim,
vocês estão entendendo, só no primeiro pilar que eu tô falando aqui, que é a nutrição, o quanto que é completo esse curso de pós-graduação, né? Enfim. Depois de nutrição, a gente vem com o sono, o segundo pilar do corpo, tá? Pensando no olhar integrativo. Então, primeiro é nutrição, segundo sono. Gente, o sono, né? Quem que é mãe, pai aí, graças a Deus, eu não tenho esse problema desde que a Maitê fez 9 meses. Ela dorme a noite inteira, raríssimas as vezes que ela acorda de madrugada, às vezes uma vez no mês, né? E o quanto que isso traz saúde para toda a família, né? E aí, quando a gente fala sobre sono, se a gente olhar numa visão cartesiana que a gente aprendeu lá na faculdade, a gente, né, só vai pensar ali na questão hormonal, na questão da gente já ir fazendo uma higiene do sono e tal. E aí eu volto a dizer, quando a gente junta o corpo com a mente, com o espírito, assim a gente vai ter resultados. Então, quando eu olho, né, para uma criança que não dorme, ou então para uma criança que ela até começa a querer dormir, mas quando chega ali 8 da noite, ela começa a chorar, e a mãe acha que é cólica, e ela chora até tal momento, e a gente não sabe por quê, mas quando a gente vai olhar nas entrelinhas da história, essa criança nasceu mais ou menos esse horário, às 8 horas da noite, precisou de um suporte de respiração, precisou ir lá para a UTI para receber oxigênio, foi tirada da mãe, foi deixada na UTI, né, sozinha um tempo, e aquilo ficou registrado aonde? No corpinho dela, e a gente consegue, né, mudar essa programação do corpinho dela, ressignificar isso, colocar luz onde ninguém tinha enxergado, onde estava todo mundo achando que era apenas fisiológico, e essa criança simplesmente para de chorar neste horário todos os dias, né? Eu tô tendo esse olhar corpo, mente e espírito, mas olhando pro sono, que é um dos pilares do corpo, entendeu? O rolê? Então, nós temos também um módulo só sobre sono, que inclusive é com a doutora Priscila Paixão, que foi... Não, ela não é doutora, na verdade, né? Com a Priscila Paixão, que foi quem fez toda a orientação de sono aqui comigo, com a Maitê. E eu falei, gente, essa profissional, ela é uma profissional de sono realmente integrativa, porque ela foi num nível de pergunta, de olhar, muito além de um nível só, é melatonina, é hormônio, é ciclo circadiano, é isso, é aquilo, né? E a aula dela de sono é fantástica, tá? Bom, terceiro pilar, então a gente já falou de sono, já falou de nutrição, já falou de sono, a gente precisa falar também da atividade física, né? Então, nós, seres humanos, nascemos para estar em movimento. Isso daqui, ó, que eu fico o dia inteiro sentada nessa cadeira, fazendo reunião, fazendo aula, fazendo live, é totalmente antifisiológico. Nós não nascemos para ser sedentários, para ficar sentados. Nós nascemos para o movimento, né? E quando a gente fala de movimento na infância, é mais sério ainda, porque temos, sim, a atividade física, o movimento, né, assim, direcionado, e a gente tem também o brincar. Então, quanto que o brincar é necessário e importante para o desenvolvimento da criança como ser humano. E aí, olha que legal, tá? Como não é apenas só olhar para a atividade física. Então, quando eu tenho conhecimento da pediatria integrativa, né, tudo muda. Então, vou dar um exemplo. Eu, né, como tenho a especialidade de gastropediatra, atendo muitos pacientes constipados, né? E aí, muitas vezes chegam pacientes mais sedentários, que não estão fazendo nenhum exercício físico, e aí a mãe fala, doutora, tô pensando em colocar a Maria no balé, tá? E nada contra balé, mas aí eu vou te explicar qual que é o pensamento integrativo nesse caso. Antes de eu explicar, de eu falar desse caso clínico, gente, comenta nova aqui para que vocês recebam o convite para vocês estarem comigo no workshop A Nova Pediatria, no dia 15/2, às 13 horas. Vou dar 4 horas de workshop. E quando eu falo workshop, gente, é mão na massa, tá? É para saírem de lá já botando na prática do consultório de vocês,
na segunda-feira, tá? É mão na massa, eu vou entregar tudo, porque vocês sabem que eu entrego mesmo. Quem é meu aluno aqui sabe que eu sou assim, né? Então comenta nova, tá? Para vocês receberem aí no direct de vocês o convite. Aí tem mãe que me pergunta, Nath, eu não sou pediatra, eu posso participar? Você até pode, mas esse workshop é para pediatras, tá? Onde a gente vai falar sobre a nova pediatria, esse novo olhar para a pediatria. Voltando para o meu casinho clínico, então assim, as crianças constipadas, né? A mãe veio pedindo orientação, que tá achando a menina muito sedentária, quer colocar ela em algum tipo de exercício físico, certo? Certo. A criança constipada, ela tem uma tendência de ser uma criança muito mental. Então ela pensa muito, ela gosta de ler, ela gosta de assistir filme, ela gosta de dar conta da vida do pai e da mãe, falar que a mãe tem que fazer isso, o pai tem que fazer aquilo. Sabe aquela criança assim, ó? As crianças já têm as anteninhas assim, né, gente? A criança constipada geralmente tem essa antena. E se a mãe vira pra mim e fala, doutora Nath, eu quero botar ela no balé. Vamos pensar um pouquinho como que é o balé? O balé é uma modalidade de dança que exige muita disciplina, tá? E além de muita disciplina, exige muita postura, exige muita atenção, o que é maravilhoso, mas não para esta criança, que já é uma criança muito mental, tá? É uma criança que tem uma tendência, e eu fui essa criança, né? Ela tem uma tendência de querer ficar na tela, ela tem uma tendência de querer ali ser a melhor da escola, de sair bem na aula, sabe? Ela é muito cabeção. Então, se eu boto ela numa modalidade de dança que ela tem que ficar lá, prestando atenção e totalmente rígida e totalmente ali, plié, não sei o que, o passinho, fulano errou, vamos de novo. Eu estou contribuindo, né, para que aquela programação que aquela criança tem, né, e aí é uma programação intraútero, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, que ela continue naquela programação, vocês estão entendendo? Então eu vou falar assim, mãe, já que ela já é muito do cabeção, vamos tentar botar ela, sei lá, numa hidroginástica, que ela ainda tem o contato com a água traz fluidez, a água traz renovação, a água, né, traz todos os benefícios ali da água. Vamos colocar ela numa aula de zumba, ou então numa aula de funcional, que aí ela consegue não ficar ali tão rígida no movimento que ela tem que fazer? Vocês estão entendendo? Agora, se eu atendo uma outra criança, tá? Que, ao contrário dessa, ela é uma criança mais neurosensorial, que a gente fala, pelo olhar até da antroposofia. Então, ela corre, ela pula, ela brinca, ela não para quieta. Pra ela parar pra fazer um desenho é uma, né, super difícil. É uma criança que não para quieta. Esta criança talvez se beneficiaria de um pouquinho mais de disciplina, de um balé, né? De uma coisa ali. Ou então ela poderia fazer, sei lá, me veio aqui alguma escultura, trabalhar manualmente, que ela tem que prestar atenção ali, porque eu estou centrando essa criança, vocês estão entendendo? Então, olha que interessante, a gente está olhando para o corpo, né, dentro aqui dos pilares que eu estou trazendo em relação ao corpo, que são importantes, né, no ponto de vista da pediatria integrativa, mas eu estou considerando a individualidade daquela criança, a personalidade, o temperamento, que tudo isso vocês aprendem na pós também, tá, gente? Para orientar essa mãe qual seria a melhor atividade física para aquela criança, né? Então, olha só que maravilhoso, que interessante este olhar, né? Corpo, mente, espírito, mas estamos aqui falando do corpo, tá? Outro pilar aqui em relação ao corpo é manejo do estresse, certo? Eu vou só vou voltar aqui rapidinho em relação à nutrição, quando a gente tá falando sobre nutrição, que foi o primeiro pilar do corpo que a gente falou, tá? E que é um dos pontos mais importantes, na verdade, da live, né? Que é o seguinte, que eu comecei na live falando. Gente, não adianta eu querer olhar para a mente e querer olhar para o espírito se o corpo está capenga. Então, você imagina uma criança, né? Eu adoro dar esse exemplo, porque esse exemplo é super real. Então, se eu tenho uma criança, tá?
que tá indo super mal na escola. Vamos pintar um cenário aqui, tá? Super real, super. Então a criança, ela tá ali cansadinha, é uma dificuldade para levar essa menina para a escola de manhã, porque ela não quer acordar de jeito nenhum e às vezes dorme mal, acorda várias vezes à noite. Aí ela chega lá na escola, ela não consegue focar, tá? E aí os amiguinhos estão lá fazendo atividade tudo bonitinho, ela tá para trás. Aí a professora chama o pai, chama a mãe e fala: "Olha, mãe, a Maria não tá rendendo bem na escola". Aí o pai fica bravo porque tá chamando e quando chama tem que sair do trabalho para ir lá na reunião da escola. E aí, a criança já começa a ficar com uma autoestima baixa, né? Porque, poxa, meu pai tá vindo na escola, meu pai já tá chateado comigo, minha professora tá falando que eu não presto atenção. E sabe o que essa criança tem, gente? Uma deficiência de ferro, uma deficiência de B12. Então, olha que paradoxal. Eu quero que essa criança atinja o seu máximo potencial como ser humano, eu quero que ela seja, né? Nem precisa, sei lá, eu quero que ela seja uma grande artista plástica, eu quero que ela seja uma atriz, eu quero que ela seja uma cientista, só que eu não tô dando substrato, eu não tô dando o mínimo pro corpo dela sobreviver, pro corpo dela, né? Cumprir com as funções dele. E como que eu quero que ela chegue a um nível de satisfação pessoal, espiritual, né? Se ela não tem o mínimo ali. Vocês estão entendendo tanto que é importante a gente olhar para o corpo? E aí entra, né, todos os conhecimentos da pediatria integrativa, não só relacionados à nutrição, mas relacionados a xenobióticos, né? Então, infelizmente, estamos num mundo cheio de plásticos, a gente tem encontrado microplásticos no cérebro das pessoas. Saiu um estudo ano passado com microplástico na placenta, né? Então, a gente tem o uso de muito agrotóxico, a gente tem, né, os metais das panelas e tal. Então, este olhar, né, ampliado, né, a gente precisa começar a ajudar as pessoas. É claro que eu não sou a favor daquela noia, né? Então, ai meu Deus, não pode comer glúten, não pode comer lactose, não pode comer na casa da avó, porque na casa da avó a panela ainda é de alumínio, já mandei trocar, mas não trocou. Eu não vou lá na minha mãe mais, porque lá tem biscoitinho, o menino quer comer biscoito, o glúten... Não, gente, pelo amor de Deus, isso também não é pediatria integrativa. Se for para entrar numa bolha e viver num cenário totalmente adequado, não sinto muito, não vai dar certo. É claro que a gente vai começar a fazer escolhas todos os dias, né? Então eu vou escolher, na hora que eu for lá no shopping comprar um potinho, porque meus potinhos estão todos velhos, eu vou comprar um potinho de vidro. É claro que se eu tô pensando em mudar as panelas aqui de casa, eu vou tentar escolher uma panela de cerâmica ou uma panela de inox, no mínimo, né? Se for um aço cirúrgico, melhor ainda, mas a gente sabe que é um preço mais elevado, né? Enfim, claro, né, o pediatra com esse olhar integrativo, ele precisa fazer esse tipo de orientação, mas ele não pode querer que o paciente viva numa bolha e num ambiente totalmente controlado, sem nenhuma toxina, sem nenhum... Não. E aí, né, a gente entra inclusive no nosso último pilar, que é manejo do estresse, né? Então, é importante que o nosso organismo tenha contato, vamos dizer assim, com o estresse. O estresse, ele é positivo, tá? Porém, o que faz mal, o que adoece tanto a gente quanto as nossas crianças é o estresse tóxico, né? Então, quando o estresse, ele ultrapassa ali o saudável, vamos dizer assim, o ideal, para a gente poder, né, colocar sempre o nosso corpo, né, né, por exemplo, uma coisa que tá super na moda, que é um baita estresse pro organismo, banheira de gelo. Ah, porque não sei o que lá, porque ativa suas células imunológicas, porque te traz resiliência, porque trabalha a tua mente. Mas é um baita de um estresse, né, gente? Você entrar numa banheira de gelo, vamos combinar, né? E só que eles, né, avaliaram como se fosse um estresse positivo. Seu corpo realmente entra no estresse, mas você produz mais células imunológicas e certo? E quando a gente fala desse manejo de estresse, é claro, né, que a gente vai ter que olhar não só para o corpo, porque aqui entra atividade física, aí atividade física extenuante, né, uma atividade física mais intensa, mas também entra a mente e o espírito, principalmente a mente, né?
Então, nós temos um módulo na pós só sobre trauma, né? E o que um trauma pode causar no nosso corpo físico, que foi, inclusive, o tema da minha live da semana passada com a doutora Priscila Xavier, que foi incrível, né? Então, toda vez que a gente tem um trauma, eu não tô falando de grandes traumas, a morte de alguém, um acidente de carro, um acidente, sei lá, de avião, não é sobre isso, mas são traumas, né? São experiências vividas pela criança, a qual, naquele momento, ela não soube como reagir, ela ativou nela aquele famoso luta ou fuga, né? E aí ela teve uma liberação de cortisol. E todas as vezes que ela acha que ela vai passar por aquilo de novo, que ela se sente de alguma forma ameaçada, ela tem uma grande liberação de cortisol, que faz com que ela tenha taquicardia, que faz com que ela tenha sudorese, que faz com que todo o sistema imunológico dela age de maneira diferente, tá? Qual a melhor panela para usar? Ó, eu gosto muito da cerâmica. Então, tem uma marca que chama Ceraflame, ou o jeito certo de falar é Ceraflame, tá? Só que ela gruda um pouco e ela esquenta muito. Inox não é tão ruim assim, tá? Mas também não é o melhor. E a melhor de todas seria de aço cirúrgico. Só que a panela de aço cirúrgico, gente, custa mais de R$1.000 uma panela, né? Então, é uma panela cara, tá? Assim, né? Um investimento, claro que dura também, sei lá, 20 anos, 10 anos, sei quantos anos. Todo mundo fala que é a melhor que tem, mas é um investimento, tá? Então, que tem que, né, se programar direitinho, enfim, também, né? Cada um é cada um. Então, meus amores, era isso que eu queria falar pra vocês, tá? A gente não pode se iludir achando que, né? Ó, comenta nova aqui, tá? Pra vocês receberem a sua inscrição aí pro nosso evento, pro nosso workshop do dia 15/2, tá? Que vai ser um workshop chamado A Nova Pediatria, onde eu vou contar pra vocês, né? Vou fazer esse panorama, esse olhar pra pediatria. Vou falar. Gente, pediatria é uma coisa muito nova, vocês não estão entendendo, tá? Há muito pouco tempo que a gente tem uma sociedade brasileira de pediatria. Vocês sabem quando? Quer ver? Eu vou até abrir aqui para eu contar para vocês, vou falar certinho para vocês. Mas vocês têm ideia de quando que a Organização Internacional do Trabalho, ela proibiu o trabalho infantil? Vocês têm noção de quando que foi isso? 1999, meu povo. Eu já tinha 10 anos de idade. Vocês têm ideia? Em 99, que a Organização Internacional do Trabalho adotou a Convenção sobre as piores formas de trabalho infantil, exigindo a proibição imediata e a eliminação de qualquer forma de trabalho que possa prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças. Então, o que a gente está falando aqui é totalmente disruptivo. O que a gente está falando aqui é realmente novo. Vocês estão entendendo? E aí, a gente, né, nesse evento, eu vou trazer esse olhar. Nós estamos diante da geração mais promissora da história. Porém, a primeira geração que teve um QI menor do que dos pais. O que está acontecendo com as nossas crianças? E o futuro dessas crianças e o futuro da saúde dessas crianças, e não só as crianças, né, mas toda a família que está ali envolvida, depende de você, pediatra, depende de mim. Então, vocês estão entendendo a grandeza do trabalho que a gente está fazendo com a pediatria integrativa? Vocês estão entendendo a grandeza do trabalho de vocês quando vocês olham para uma criança de maneira integrativa? Quando vocês entendem a sua essência, quando vocês conseguem fazer boas orientações, vocês não salvam somente essa criança. Vocês salvam toda uma família, vocês salvam uma sociedade, tá? Então, assim, é muito grandioso isso aqui que a gente tá fazendo. E vai ser muito grandioso esse workshop do dia 15 de fevereiro, às 13 horas. Vão ser 4 horas, vai ser uma imersão, tá? Vocês se preparem, já passa o plantão, já desmarca o consultório à tarde, já chama os coleguinhas. Ainda mais vai ser gratuito, gente. Eu não sei onde que eu tava com a cabeça de fazer esse negócio gratuito. Então, assim, é muito sério, tá? Tudo isso.
E é muita coragem, porque eu nunca vi nenhuma pediatra. Eu já vi outros terapeutas não sei o que das quantas, terapeuta holístico, mas uma pediatra com embasamento científico, que agora vai ser editora do primeiro livro de pediatria integrativa do Brasil, né? Escrevendo 4 capítulos, contei pra vocês ontem aí nos stories. Um livro com o selo do CABzinho, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, e da Unifesp. Olha só, gente, que top! Então, eu conto com vocês lá, tá? Se não for por você, que seja pelo seu paciente e pela sociedade. Porque esse assunto, ele precisa, né? Essa conversa, ela precisa acontecer. Ainda mais agora com inteligência artificial, né? Com esse mundo meio perdido, meio bagunçado, um negócio meio nebuloso que a gente tá vendo por aí, tá? Isso aqui é muito, muito importante, tá? Então, comente nova, se você quer receber aí o seu convite para participar desse workshop. Gente, nesse workshop, claro, eu vou entregar tudo para vocês e eu vou contar tudo sobre a pós-graduação de pediatria integrativa funcional. E quem estiver lá, tá? Obviamente, vai ter, né, bônus, vai ter, né, um monte de coisinha que a gente não pode contar. Condições especiais, né, desconto, enfim. Então, estejam no dia 15/2, às 13 horas. Botei de tarde, porque um monte de gente ainda trabalha de manhã, faz consultório de manhã, então à tarde não atrapalha ninguém, tá? Você acorda com calma, toma um café lá com a família, vai trabalhar, a hora que chegar, você senta a bunda lá com o seu caderno para você aprender a ter esse olhar integrativo pro seu paciente, porque quem perde são os pacientes de vocês, tá? Toda vez que você prescreve um corticoide, podendo utilizar uma prática integrativa, toda vez que você prescreve um antibiótico, né? Toda vez que uma criança fica doente todo mês, você já não sabe mais o que faz com aquela criança, você tá deixando de ajudar ela, tá? E não foi pra isso que você fez pediatria, não foi. Gente, então é isso, ó, um beijo pra vocês, tá? Dúvidas, me perguntem. Tem várias alunas aqui. Patrícia perguntou, panela de pedra? Gosto, mas é complicado, né, amiga? Ficar cozinhando todo dia com panela de pedra? Eu acho meio disfuncional, assim, a logística na cozinha, né? Mas, enfim. Qual a melhor para criança de 11 anos? Albumina? Sueli, tem que avaliar direitinho, tá? Oi, Fê. Tem que avaliar direitinho a ingestão calórica, a suplementação. Não adianta às vezes ficar fazendo albumina. Eu não gosto de albumina para criança, não. E nem o whey protein. Eu gosto de peptídeos de colágeno, tá? O body protein, super bom. Pode utilizar. E assim, criança que faz futebol 5 vezes na semana é praticamente uma criança atleta. Então, a gente precisa avaliar a reposição hidroeletrolítica, se é necessário, né? A ingestão calórica, se está adequada. Tem muita coisa aí. Inclusive, nos nossos cursos tem uma aula só sobre isso. Só sobre criança atleta, tá? Ó, beijo, beijo, beijo. Boa semana pra vocês. E aí, vocês acompanham. Essa foi sobre corpo. Vai ter uma live sobre mente e uma live sobre espírito, tá bom? E dia 15/2, tô esperando vocês. Tchau, tchau.